Talvez seja a segunda vez em todo esse tempo, irmãos. Eu não sei te explicar o porquê, mas eu estava meditando numa palavra lá em Samuel e Deus me trouxe para esse salmo. E aí eu dei uma meditada nele breve e Deus falou um pouco comigo sobre esse salmo. E hoje a palavra qual Deus colocou no meu coração, ela tem um tema, e o tema se fala assim, ó: pense bem antes de realizar algo. Busque a direção de Deus. Por quê, irmãos? Porque dependendo a nossa atitude, dependendo a forma em que nós buscarmos, dependendo do jeito, dependendo palavras em que nós falarmos, nós vamos deixar algumas marcas nas pessoas. Nós vamos deixar algumas cicatrizes para trás. E quando olharmos para trás, nós vamos ver uma história que não foi tão legal. E talvez nós vamos magoar pessoas que nos amam, que gostam da gente, querem estar perto da gente. Amém. Ou até mesmo pessoas que não estão perto, mas pessoas que lutam batalhas com você sem nem você imaginar. Amém. Através de oração, através de palavras. E muitas das vezes, quando uma palavra é lançada, um gesto é feito, ou algo é transmitido, isso pode gerar uma marca muito difícil, que para sair não é fácil. E toda palavra é como uma flecha lançada. Muitas das vezes ela vai atingir o alvo. E ainda que ela não atinja o alvo, mas para quem ela foi atirada, essa pessoa nunca mais vai esquecer. E uma vez que gerou uma ferida, gerou uma cicatriz, para removê-la é muito difícil. Eu sou prova viva porque estou passando por isso. Tenho lutado todos os dias. E eu creio que só Deus pode tirar isso do meu coração. E Deus, Ele sabe a forma de trabalhar, o jeito de trabalhar. E por mais que a gente lute, a gente tenta, com as nossas forças se torna difícil. Mas ainda eu continuo crendo que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E eu creio que tudo isso vai ser resolvido. E aqui na vida de Davi, quando ele chega nesse Salmo 51, ele chega porque foi um momento muito difícil na vida de Davi. Mas um momento difícil, irmãos, a qual ele ocasionou. Davi aqui não é vítima. Davi aqui não está chorando e nem lamentando por algo que fizeram com ele. Muito pelo contrário, ele foi o provocador da situação. Através dele, essa história se aconteceu. Se nós formos para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 11 e 13, a gente vai encontrar o profeta Samuel sendo enviado à casa de Jessé para ungir Davi como futuro rei. Isso foi uma escolha que Deus fez. Deus fez essa escolha porque o anterior rei, a qual no momento era atual, mas seria o anterior, Saul, também escolhido por Deus. Um homem chamado por Deus, mas que após estar sentado no trono se esquece de Deus. Isso muitas das vezes acontece conosco. Quando estamos na bênção, nós esquecemos de Deus. Verdade. Então nós podemos perceber que isso já vem na decadência do homem, do ser humano. Quando está bem, não precisa tanto de Deus. Quando está em profunda tristeza, angústia, precisa buscar de Deus. Mas é interessante que ele consegue também encontrar e reconhecer que a sua única saída só está em Deus, porque Ele é o teu Criador. E amém por isso, glória a Deus por isso. Mas é uma parte muito errônea da nossa parte. É onde nós erramos e muitas das vezes não tomamos essa ciência de que não podemos procurar Deus só quando precisamos. Nós temos que estar em contato com Ele continuamente, seja na angústia, na dor, na tristeza, na alegria, e ainda antes de tudo colocá-lo em primeiro lugar. E muitas das vezes não agimos dessa forma e gera consequências. Então no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 11 e 13, Davi, ele vai ser ungido por Samuel, para poder começar uma nova trajetória. Mas é interessante, eu estava meditando, que quando ele é levado até a casa de Jessé, o profeta Samuel, ele sabia que Davi ia ser o próximo rei, porque ele tinha intimidade com Deus. Mas se nós pegarmos a íntegra do texto e nós lemos,
nós não vamos encontrar o profeta Samuel dizendo para Davi que ele seria rei. Ele apenas unge Davi e vai embora. Ele não relata a Davi o que ele seria. Ele apenas segue uma ordenança de Deus. Quando Deus chamou ele e falou: até quando terá pena de Saul? Pega um chifre e vai até a casa de Jessé, que eu vou te mostrar quem você irá ungir. E é um texto que todo mundo conhece, a gente já sabe de cor e salteado, mas eu gostaria de ler. Versículo 11 de 16 fala assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Daqueles dias em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Missão cumprida da parte do profeta. E agora se ficou uma responsabilidade sobre a casa de Jessé. A casa de Jessé não tinha só seu pai, sua mãe e nem só Davi. Tinha mais alguns irmãos. Mas dentro daquela família, o único escolhido foi Davi. E o restante seria beneficiados por Davi. E é interessante que Davi, daqui para frente, ele começa uma trajetória nova na sua vida. Muitas lutas, muitas batalhas. E eu tenho certeza que Davi, ele não teria uma noção do que seria dali para frente. Mas eu vejo Davi caminhando para frente. Eu vejo Davi mesmo, talvez em sua mente, algumas incertezas, ele confiante em Deus. A maior resposta disso está na batalha contra o gigante. Inexperiente, sem noção de guerra, apenas um pastor de ovelhas. Mas com muita bravura, muito bravo, teve que lutar contra os animais para poder vencer a morte de animais do seu pai. Então eu encontro um rapaz, mesmo sem experiência, mas com compromisso. Um rapaz, mesmo que sem experiência, antes de sentar no trono, mas que Deus olhava para ele e via que ele tinha um bom aproveitamento. Porque era compromissado, agia com a verdade, porque ele não mentia para o teu pai. Tinha responsabilidade daquilo que o pai tinha colocado sobre a mão dele. Então eu entendo que aqueles que têm responsabilidade nas coisas de Deus, aquele que tem engajamento, aquele que tem força de vontade, aquele que não se deixa bater por qualquer coisa, é honrado por Deus. É visto por Deus. E os demais não são vistos? São todos vistos. Porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda parte, olhando os bons e os maus. E na última pregação a qual eu fiz aqui, Deus deixou bem destacado sobre os espíritos malignos que entram conosco, dentro de nós e se apoderam dos cultos. Eu não sei se muitos saíram daqui refletindo sobre aquela palavra, mas é a mais pura verdade. Só que ele entra, fica e volta para casa. Ele não sai. Ele não sai porque não encontrou um Davi para guerrear a batalha de verdade, para expulsar da vida dele. E são decisões que têm que ser tomadas por nós, não é por Deus. É verdade, Jesus. Porque a parte de Deus ele já fez. A parte de Deus na vida de Davi foi feita quando ele decidiu chamá-lo ele para ser rei de Israel. O restante seria com Davi, não seria com Deus. Deus não desceu e nem pegou a espada para arrancar a cabeça de Golias. Quem teve que arrancar a cabeça de Golias foi Davi, que já tinha o derrubado. Muitas das vezes aí você derruba situações, mas levantamos novos desafios, novos gigantes e ficamos esperando Deus descer para agir. Mas Deus não vai agir se eu e você não tiver postura diante da obra de Deus. E se nós pegamos
uma sequência, até 2 Samuel, no capítulo 2, quando Davi ele é, enfim, clamado a rei de Judá. Foi uma trajetória muito longa, até chegar nesse versículo aqui, irmãos, ó. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Gileade foram os que sepultaram Saul. Acabou a história de Saul. Saul foi chamado por Deus para reinar, mas falhou em sua missão com a soberba de homem e pecador que homem tem, e acabou sendo morto e sendo sepultado. E aí se inicia uma trajetória na vida de Davi, o novo rei de Israel. Davi vem travando batalhas, lutas, tem sido bem sucedido em suas lutas, tem sido aprovado pelo povo. Mas num trajeto tão curto, no capítulo 11, nós vamos encontrar já Davi no seu trono, guerras ganhas, cometendo um adultério sem necessidade. Meu Deus. Nós vamos encontrar Davi em 2 Samuel, no capítulo 11. Do versículo 1 em diante, dizendo assim, ó: decorrendo um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde se levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real. Davi viu uma mulher e estava tomando banho, e ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe que era Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi os mensageiros que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Davi peca sem nem perceber, entendeu, William? Peca sem nem perceber. Mas nós estamos falando de um homem lá no 1 Samuel 16, um homem escolhido por Deus, Luciano. Um homem com vocação, um homem com chamado, um homem com responsabilidade, um homem íntegro, um homem fiel. E agora nós encontramos ele no capítulo 11 de 2 Samuel, cometendo um adultério no ápice do seu reinado. E eu fiquei meditando nessa palavra, assim, como que pode um homem como Davi, conhecido como o segundo coração teu, chegar a esse ponto? E aí é bem fácil de entender isso, né? Aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos conformamos com determinada situação, é o momento em que estamos correndo risco. Quando achamos que estamos bem, está tudo tranquilo. Agora eu já tenho tudo que eu precisava, eu já não preciso estar mais igual eu estava. Não há necessidade de tanta busca, não há necessidade de tanta entrega. E não demora muito tempo, nós estamos caindo. E nós podemos ver isso dentro da nossa casa, nós podemos ver isso dentro da igreja, nós podemos ver isso no nosso trabalho, nós podemos ver isso lá fora, irmãos. Quando achamos que estamos bem, é a hora que o inimigo vem para cima. Porque é a hora que você está mais frágil, espiritualmente falando. Então sabe quando nós batalhamos para conquistar algo, é uma luta, a gente quer porque quer e consegue, aí descansa e fala, obrigado, Senhor. E aí dá aquela relaxadinha. Essa é a hora que nós estamos correndo risco. Porque a vida espiritual vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. E quando pensar que não, você está espiando pela janela para ver se encontra alguma coisa que lá de fora te agrade. E eu vou te falar algo para você, irmão. Você vai encontrar. Glória a Deus. Infelizmente você vai encontrar.
Porque o inimigo da minha alma, a Bíblia fala que ele ruge como um leão. Meu Deus. Buscando almas para tragar. E ele não quer ninguém que está no mundo, porque aqueles que estão lá já o pertencem. Ele quer eu e você, que trazemos risco para ele, que desfalcamos o exército dele, que pregamos a palavra de Deus. E no capítulo 11 de 2 Samuel nós encontramos Davi cometendo este adultério. E como a Bíblia nos afirma que um abismo ele puxa o outro, nós vamos encontrar no capítulo 11, a partir do versículo 14, 15, Davi pecando mais uma vez, só que dessa vez em homicídio. Aleluia, Deus. Ou seja, quando eu e você peca, nos distanciamos de Deus, e haverá outro pecado na sequência com toda certeza. E precisamos combater isso. Glória a Deus. Mas a prova que Deus nos ama, meu irmão, a prova que Deus nos ama é que Ele nos visita com o teu Espírito, e muitas das vezes Ele nos alerta. Como, irmãos? Através de palavras, através dos cultos. Glória a Deus. Eles nos chamam a atenção, como aconteceu no capítulo 12. Natã enviado a Davi e confronta Davi com uma história muito bonita, e aparenta ser um homem muito justo, que Natã está confrontando. Davi já estava tão conformado com o teu pecado, pastor, e com a vida que ele estava levando num curto tempo, que ele já queria matar ele mesmo. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então no versículo 5, o homem justo e inocente se levanta. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, homem que fez isso deve ser morto. Deixa eu te falar algo para você e para mim nessa noite. Deus está vendo tudo. É verdade, Deus. Talvez eu e você se faça de inocente, se acha esforçado demais, se acha que faz demais, se acha o máximo, mas o teu pecado não esconde nada de Deus. É verdade. Tem pessoas que pintam a boa pinta, assim como eu, mas os meus pecados não estão escondidos da face de Deus. Verdade. Glória a Deus. E tudo leva um tempo, mas chega o dia da cobrança. Verdade. Davi já tinha cometido adultério, deitado com a mulher de Urias, agora ele manda matar Urias e está tudo tranquilo, acabou. Sabe por que não acabou, irmão? Porque a Bíblia fala que quem escolheu Davi foi Deus. Deixa eu falar algo, quem escolheu eu e você foi Deus. E nós vamos pagar pelos nossos atos, queira sim ou queira não. Nós não vamos passar batido mais como nós estávamos no mundo. Então todo ato meu e seu vai gerar uma consequência. E que muitas das vezes ele vai gerar frutos para outras gerações da nossa vida. E pela cordeirinha deve restituir 4 vezes
porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã, homem de Deus, disse a Davi: deixa eu te falar algo, Davi. Tu és este homem. A tua farsa acaba hoje. A tua mentira acaba hoje. Deus Santo. Você pensa que engana. Você pode até enganar o homem, o pastor, a pastora, o irmão do teu lado. Mas Davi, ao Senhor tu não engana. O Deus que te ungiu, ó, o Deus que te confiou, Deus poderoso e glorioso. o Deus que te ama, o Deus que estabeleceu o teu trono, Ele viu o teu pecado. O Deus que te ungiu sobre Israel, o Deus que te livrou da mão de Saul, da mão dos teus inimigos. Deus está falando fortemente com alguém aqui hoje. Talvez seja até comigo. Eu te livrei lá do mundo, ó. Te livrei da mão do seu inimigo, ó. Deus poderoso. Te coloquei dentro da igreja. Te coloquei sentado, limpo. Adornei você. Então está na hora de mudar. Santo e poderoso. Está na hora de tomar realmente posse de ser cristão. Deus Santo e E poderoso. tirar a capa. E tirar a máscara. É forte. Santo é Deus. Ou você vai ser desmascarado por Deus. É, Deus poderoso. Deite a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Ou seja, deite tudo o que você precisava. De nada você tem falta. E por que ainda continua pecando? E por que ainda continua em adultério? Quero abrir uma observação aqui, irmãos. Adultério não significa somente adultério carnal, tá? Adultério fala de traição. Trair o seu Deus. Negar o teu Deus. Abre mão de tudo aquilo que Deus te entregou, te concedeu. Isso é um adultério. Isso é uma traição. E em tudo gera consequências. Por isso que eu disse: pense bem antes de realizar algo. Busque a direção de Deus. Porque no versículo 10 vai falar: agora, pois, Davi, não se apartará a espada jamais da tua casa. Deus poderoso. Portanto, me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Um simples gesto gerou uma consequência para a família inteira. Verdade, Deus. E foi cumprida para quem conhece toda a história. E aí nós vamos para o Salmo 151 de nós lemos. Uma história bonita, todo mundo conhece. Salmo 51, né? Eu falei qual? 151. Tiro 100, meu irmão. Esse nem tem, Salmo né? 51. 151 nem tem. Vocês que estão ligados. Sinal não ligado, né? Para ver se o pessoal tá atento. Era só para vocês estavam, se fosse zero, até ia até lá, né? E toda essa história, essa trajetória de Davi, é para nós entendermos um pouquinho do Salmo 51. Uma trajetória de chamado, unção, vitórias, sem experiência, proclamação para rei. Uma trajetória muito linda, muito bem sucedida. Um povo que cresceu muito nessa época, no reinado de Davi. Se tornou próspero, porque Deus era com Davi.
Quando Deus é com uma pessoa, irmão, não tem como perder. Você pode passar por lutas. Davi passava por lutas. Davi tinha que pegar a mão na espada e ir para cima. O dia que ele não foi, deu ruim. Mas quando Deus é com ele, vem vitória. Até chegar no momento em que Davi se perde no meio do caminho. Presta atenção nessa palavra. E quando ele se perde no caminho, ele começa a se afundar cada vez mais. Primeiro ele cria um desejo por uma mulher que não era dele. Depois a intenção dele é trazê-la para ele, mas para isso tinha que tirar a vida de alguém. E aí ele trama a morte de um homem, manda pôr na linha de frente, o homem vai, o Urias vai, todo mundo conhece, ele acaba morrendo. Aí chegamos no capítulo 12, encontramos Natan sendo enviado por Deus, falando para ele, ó, deu ruim, não me agradei do que você fez, e como eu sou justo, eu preciso entrar com justiça aí na tua vida, no teu reinado, no meio da tua casa, no meio do futuro da tua família. É como se Deus estivesse olhando para ele, mano, e falando assim, eu vou fazer um estrago aí para você aprender. Aí Deus já pergunta para mim, será que eu vou ter que entrar e fazer um estrago para você tomar vergonha? Ô, irmãos, porque eu estou falando de mim. Tem hora que eu olho para mim e eu percebo nessa situação. Deus vai ter que entrar e fazer uma destruição legal na minha casa, na minha vida, para a gente tomar algumas posições. Né? Porque nós somos muito relaxados. Deus está. É verdade. Verdade. Nós somos muito relaxados quando o quesito é vida cristã. Só que eu fico vendo pro lado espiritual que Deus ele nunca errou em quem ele chamou. Ele sempre fez a escolha certa. Quando ele escolheu Saul, ele escolheu certo. Saul que pisou na bola. Quando ele escolheu Davi, ele escolheu Davi. E Davi que pisou na bola, Deus nunca pisou na bola. Sempre vai ser eu e você que vai pisar na bola com ele. E aqui no Salmo 51 eu encontro Davi clamando misericórdia. Davi falando, Senhor, compadece-te de mim. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga de mim as minhas transgressões. Eu encontro Davi no versículo 1 do Salmo 51, desesperado, clamando a Deus. Falou, tem misericórdia, apaga de mim as transgressões. Mas aqui, meu irmão, já tinha acontecido tudo de ruim. O filho já tinha morrido. Davi já tinha saído do 7º dia, que ele estava perturbado ali em oração, falando com Deus. Mas sabe qual que era o maior problema, a maior preocupação de Davi no capítulo 51? Era alcançar o perdão verdadeiro de Deus. Porque Davi entendia que ele precisava recomeçar. Ele falou, Deus tem uma história muito grande para mim. Ele não me chamou para perder, Ele não me chamou para ficar parado, Ele não me chamou para ser derrotado. Eu ainda creio que Deus tem uma história na minha vida e ela pode ser mudada, porque foi Ele quem chamou. Aleluia! E muitas das vezes tem que acontecer na minha, na tua vida. Nós temos que nos lamentar, chegar aos pés do Senhor e falar, aonde eu errei, mas me perdoa, apaga as minhas transgressões. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas sabe onde está o nosso erro? Nós não conseguimos fazer isso. É verdade. Jesus. Nós ficamos prostrados, como Davi estava lá no capítulo 12. No capítulo 11. E Davi fala agora, eu preciso alcançar a misericórdia de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade. Davi se sentia sujo pelo que ele tinha feito. Eu consigo, William, entender Davi, uma mágoa, um arrependimento no coração muito grande, que só pedir perdão para Deus não seria o suficiente. Ele tinha que sentir Deus lavar, tirar de dentro dele toda aquela sujeira que o diabo tinha posto através de Davi, irmãos. Lava-me, purifica-me do meu pecado. Ele reconhece, ele fala, pois eu conheço as minhas transgressões.
situações, Senhor. Meu pecado, ele está sempre diante de mim. Eu consigo contemplar Davi no bracão, pastor, e aquilo martelando na cabeça. O que você fez? O que você fez, cara? Por que você fez isso? Mas não é porque você fez isso com Betseba, não é porque você fez isso com Urias, é porque você fez isso com Deus, com quem te escolheu, com quem te tirou lá do mundo, com quem te tirou lá do pecado, das drogas, dos vícios, da prostituição, da mentira, do engano, para quem te lavou, te purificou, para quem te limpou, para quem te colocou dentro da igreja. Ei, por que você faz isso com Deus? Deus poderoso, Senhor. Por que nós fazemos isso com Deus, irmão? Por que nós somos tão falhos com aquele que nos criou, nos formou, nos limpou e ainda entregou o teu filho para morrer numa cruz? Por que nós não temos força para lutar contra isso? Contra a preguiça, contra o cansaço, contra a mentira, contra a desculpa. Contra a falta de compromisso. Contra o desejo de crescer espiritualmente, contra o desejo de pregar a palavra de Deus, contra o desejo de deixar de ganhar almas, quando ele fala ide e fazer discípulos de toda a nação. Por que nós não lutamos com isso, irmão? Deus poderoso. Senhor, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo o teu falar. Ele estava dizendo, ó, o que o Senhor falar para mim, está certo. Olha que intimidade. Quem é Davi para falar assim com Deus? E será tão puro, da forma a qual o Senhor quiser me julgar. Davi, neste momento, o objetivo dele era só alcançar o coração de Deus. Glória a Deus. Para que Deus tirasse aquela angústia que estava no coração dele, aquele pecado, aquela sujeira que entrou, que só Deus podia tirar. No capítulo 12 de Samuel, narra para nós todas as consequências do ato de Davi. Uma delas é o perdão, outra delas é a morte e a sentença da sua história. Que dali o Senhor falou, olha, você está perdoado, pode levantar, mas a criança vai morrer e a espada não vai apartar da tua casa, porque eu sou um Deus justo e peso com justiça para aquele que faz o mal. Deus Santo. Olha que palavra de reflexão para mim na tua vida. Que nada que eu e você faça, meu irmão, de ruim, passa desapercebido do Senhor e gera uma consequência. Pode ser que não seja no ato, mas uma certa hora ela vai chegar e Deus vai fazer você lembrar aonde você pecou, aonde você errou, e não tem como escapar. Davi fala para o Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado, eu fui concebido pela minha mãe. Eis que comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele estava falando para Deus, eu sei o que o Senhor fez em mim, eu sei quem eu era. Eu era um simples cuidador de ovelhas, e o Senhor me deu uma sabedoria tal, tão grande, que hoje eu sou rei, e eu reconheço, Senhor. Purifica-me, por favor, me purifica, põe soco, e assim eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então eu entendo no versículo 7, Davi falando para Deus, eu preciso muito das suas mãos.
Eu estou em profunda angústia. E eu preciso ser transformado pelo Senhor. E o que Deus falou comigo nesse Salmo 51, irmãos? Que realmente o pecar e o cair é do homem, mas o levantar ainda continua sendo de Deus. Glória a Deus. Só Ele tem força para nos levantar, nos colocar de pé. Mas para isso há uma necessidade de ter um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que saia de dentro, que Deus consiga olhar e contemplar esse arrependimento, a ponto de Ele falar: eu vou limpar, vou purificar, vou transformar, vou colocar de pé, vai ter as consequências, mas eu vou estar com você até o fim. Já não foi isso que aconteceu com Saul. Saul não foi humilde o suficiente. E qual foi o fim de Saul? E em Davi Deus queria fazer algo diferente e ele fez. Só que isso dependia só de Davi. Porque quem errou foi Davi, quem pecou foi Davi, quem matou foi Davi, não foi Deus. Então Deus falou: se eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou ver até onde o coração dele me alcança. E aí nesse capítulo, nesse salmo, aparece Davi se rasgando ao Senhor. E é isso que Ele espera de mim e de você. Um arrependimento que venha de dentro, verdadeiro, para que Ele nos coloque de pé, para que Ele apague as nossas transgressões, o nosso pecado. Mas para isso nós precisamos ficar limpo, puro. Mas precisamos continuar de pé, guerreando as batalhas. Faz-me me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes, pois a tristeza já estava com ele. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Agora eu vou te falar algo, meu. Se Davi, dentro do que nós conhecemos desse homem, teve que chegar a esse ponto, e nós? Mas por favor, Senhor, não me repulse da tua presença, Deus poderoso. nem me retire do teu espírito. Deus. E muitas das vezes nós nem nos preocupamos com isso, meu irmão. Se nós ainda estamos na presença de Deus, se o Espírito dele habita em nós, tanto faz, tanto fez. Eu quero viver a vida do jeito que eu quero viver, irmãos. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Me ame, Senhor, não me abandone, esteja comigo. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aqui eu encontro um Davi esquecendo um pouco das guerras, da espada, se voltando para Deus. Aqui eu encontro um Davi esquecendo do poder, do dinheiro, da fama, e voltando para Deus, o amor genuíno. Me dá mais uma oportunidade. Coloca a tua alegria dentro de mim. Não afaste de mim a tua presença. Não remova o teu espírito. Não remova a alegria da salvação. Coloque em mim um espírito voluntário, porque assim eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores converterão a ti. Aqui começa a surgir como se fosse um missionário. Um homem que só queria guerra, espada, violência, era sangue, né? Naquela época se matava muito, né? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Eu não quero mais matar. Deus, a minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Eu encontro um Davi aqui sendo transformado, pedindo uma transformação que ele nunca tinha pedido a Deus, que ele nem conhecia. Mas através do teu erro, do teu pecado, das consequências, ele olhou para trás e falou: meu Deus, o que eu fiz? Mas também ele olhou para frente e falou: ainda tem um caminho todo a seguir. Eu vou chegar aos pés do Senhor e vou pedir algo que eu nunca vivi. Eu preciso viver o sobrenatural. Eu prefiro viver algo que eu nunca nem imaginei viver. Aleluia. E esse é o projeto de Deus para mim, para a tua vida. Quando Ele nos chama
que era lá atrás, meu irmão? Eram essas guerras, essa mentira, esse sangue, o adultério, a falsidade, a mentira. Quando Deus nos limpou, nós temos que pedir isso para Deus. Glória a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quanto tempo aí, irmão, não tem saído um louvor aí? Da sua boca, da minha boca. Deus poderoso. Pois não comprassem sacrifício, do contrário, eu te daria. Sacrifícios, irmãos, não vai levar a nada. Deus não quer o meu e o teu sacrifício de vir para a igreja, de se desdobrar no cansaço, na angústia e falar, vou estar lá dentro da igreja. Não é isso que Deus quer de mim, de você. Deus quer um coração puro, íntegro, verdadeiro, que ama Ele de verdade, que não se faça só de cristão dentro da igreja, ou que não se ache uma obrigação, porque tem culto, eu tenho que estar lá. Não é isso que Deus espera de mim, de você. Deus espera de mim, de você, uma pessoa transformada, que reconhece as falhas, os pecados, mas se arrepende de verdade e não erra e não peque mais. Porque bem sei eu, Deus, que sacrifícios agradáveis a Ti é um espírito aquebrantado, um coração compungido, contrito, porque assim Ele não desprezará a Deus. Olha a necessidade disso. E então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, se oferecerão novilhos. Davi estava falando para Deus: tudo que eu vivi até hoje precisa de uma transformação. Tudo que nós vivemos até hoje precisa ser passado para trás. Precisamos ser renovados por Deus. Precisamos viver algo diferente na presença de Deus. Se nós nos encontramos como Davi, angustiado, triste, preocupado, errante, falhos, pecadores, nós precisamos se achegar até os pés do Senhor e nos encontrarmos em conexão com Ele de novo. Nós precisamos ser purificados, limpos. Só que ao mesmo tempo nós temos que sentir o Senhor em que isso aconteceu. Porque se nós continuarmos sendo o mesmo, continuar sentindo as mesmas coisas, significa que não mudou nada. Significa que não mudou nada na nossa vida. Deus Santo, Senhor. E aí nós vamos a passos largos como Saul foi. E não vamos dar mais ouvido à voz do Senhor. Porque foi isso exatamente que aconteceu com Saul. Quando o profeta disse, ó, depois de tudo terminado, né, pastor? Me aguarde, que nós ofereceremos algo ao Senhor. E ele não ouviu a voz do profeta a qual Deus falou. E ele quis fazer por ele mesmo. Que nós não venhamos ser assim. Que nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor. Eu tenho certeza que muitas coisas boas irão acontecer com a igreja do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Não é comigo, com você, meu irmão, é com a igreja. Porque a igreja está precisando disso. A igreja desse século está precisando voltar e ouvir a voz de Deus, coisa que já não ouve mais. E assim eu agradeço pela oportunidade e as palmas de você.